A unificação da Itália foi um processo de união de vários reinos, ducados, repúblicas e principados que compunham a Península Itálica. A unificação se deu sob a Casa de Saboia, com a anexação do Reino de Sardenha, da Lombardia, do Vêneto, Reino das Duas Sicílias, do Ducado de Módena e Régio, do Grão-Ducado da Toscana, do Ducado de Parma e dos Estados Pontifícios. O processo de unificação se completou com a anexação de Roma e declaração da existência de um Reino de Itália em 20 de setembro de 1870. Mesmo após a unificação, milhares de italianos optaram pela imigração para a América, sendo recebidos pelos Estados Unidos, Brasil e Argentina. Cerca de quase 4 milhões de estrangeiros entraram no Brasil entre os anos de 1887 e 1930, com os italianos formando o grupo mais numeroso. Em decorrência da demanda de mão de obra para a lavoura de café em substituição ao trabalho escravo, o período de 1887 a 1914 concentrou o maior número de imigrantes. Os italianos que migraram para a região serrana e noroeste fluminense trabalharam nas plantações de café como colonos em regime de parceria agrícola. Muitos desses imigrantes italianos acabaram se tornando proprietários rurais, como é o caso da família Carriello. Apesar da maior parte dos Carriello se concentrar no município de Bom Jardim, em Jaguarembé, quarto distrito de Itaocara, a família é muito grande e de produtores rurais. Em 1904, o povoado de Valão da Onça, nome do córrego que cortava a região, alterou seu nome para Jaguarembé, que é a tradução de Valão da Onça para a língua tupi, através da junção de Iaguara, que significa onça, e Iembi, que corresponde a córrego ou valão. A região onde hoje é Jaguarembé foi no passado grande exportadora de café e de algodão, culturas que não existem mais. Ultimamente migrou para hortifruti granjeiros. Os produtores rurais dessa região, quando não exportam direto para o Rio de Janeiro, comercializam os produtos de sua lavoura no mercado de ponto de pergunta. Seu Luiz, o senhor é produtor rural aqui no distrito de Itaocara, né? Isso. Jaguarembé, Isso. né? O senhor vem de uma família de tradição de agricultores? Sim. Né? O seu avô, seu pai foram agricultores? Do meu pai para cá, dos meus avós não, do meu pai para cá. Só do seu pai, né? Do meu pai para cá. Tá, então o senhor acabou pegando essa herança de agricultura, né? Isso do seu aí. pai. Né? Isso aí. Sucedeu ele. E a gente, quando passa por essa região, né, até chegar aqui, a gente percorreu um bom caminho. E eu percebi, a gente vê esses morros todos, a gente quase não vê lavoura, é raríssimo ver uma lavoura, ver uma de quiabo, a gente vê mesmo, coisa pouca, né? vê mesmo gado. Por quê? Está muito difícil a situação da agricultura? Olha, com certeza, muito difícil mesmo. Que hoje, sabe o que está acontecendo? A gente, principalmente, a gente tem que estar fazendo lavoura praticamente com recurso próprio, né? E aí vem aquele negócio. Alguém pode fazer, mas muitos não estão podendo tocar mais não. Por quê? Primeiro, antes a gente tinha um financiamento de banco, essas coisas. Infelizmente, o jeito que já caiu lá, hoje já não pode apanhar mais, porque a lavoura não respondeu. E quando você pega fazer um financiamento ou coisa, ele vence, se você não tiver condição de pagar, ele te toma até a propriedade, entendeu? Toma o que você tiver. Que eles não emprestam sem que se dá uma garantia. E você der a garantia, se você não tirar da lavoura, você acaba perdendo até o imóvel. Como isso já aconteceu comigo de eu perder. Entendeu?
Você já teve nessa situação? Já tive nessa situação. Quer dizer, então, hoje em dia o governo não está ajudando com relação ao financiamento? No momento agora, não sei que as coisas podem até mudar, mas para trás aí foi péssimo. Péssimo mesmo. Porque uma coisa que eu acho muito ilegal é você pegar, vamos falar sobre o empréstimo, que é o seguinte, eu estou com 42 anos plantando legume, depois do meu pai. Então o que acontece? A gente vai ver, procurou um recurso e tal, e eu sempre querendo progredir, né, mais, e acabei eu perdendo até o que eu tinha. Porque você pega um empréstimo no banco, você vai dar uma garantia. Se eu não conseguir tirar da lavoura, eles vão te tomar, né, vai a leilão sua propriedade e tal, como já perdi em leilão, como acabei de falar. Então o que acontece? Por que o governo via esse lado e fizesse assim? Se no vencimento não deu, vamos prolongar mais um ano, tal, mas que nada, eles botam leilão e volta a fazer, como a senhora está dizendo agora há pouco, sobre você ver morro e boi. Que hoje quem pega uma propriedade em leilão, essas coisas, ele não planta um pé de legume não. Ele vai criar boi, vai, entendeu? Mas não planta um pé de legume. E a gente só sabe fazer isso, a gente vem na luta até hoje. O senhor planta aqui pimentão, berinjela, tomate. O Epson, por que vocês optaram por esse tipo de lavoura? Que é uma produção mais no clima nosso que cai mais, entendeu? É o tomate, pimentão, a berinjela, o pepino, entendeu? Agora a região assim que é mais fria, se planta outros diversos, frutas, essas coisas. Agora aqui é só legume mesmo, tomate, pimentão, berinjela, quiabo, pepino e jiló. É a produção mais forte nossa aqui na região. É a melhor aqui. É a melhor que casa no clima. Entendeu? Agora, a gente está falando de clima. Diminuiu a chuva aqui nessa região? Bastante, diminuiu bastante. A bacia d'água, o lençol está até baixando bem, entendeu? O lençol nosso aqui abaixou muito. Onde já tinha o nível de jogar para fora, hoje está afundando cada vez mais. Qual é o rio que serve essa região? Aqui é o Rio Negro. É o Rio Negro? Mas é um rio muito estreito, entendeu? Um córregozinho quase. É um galho de um rio. E o que você atribui essa questão? São as barragens, a própria mudança climática do planeta? As barragens prejudicam muito? Não, a barragem não, é mais mesmo o clima mesmo. É muito desmatamento, as coisas, diminuiu bastante a natureza, né? Aí acontece aí, essa falta de água, chuva, né? Umidade. O senhor que já está há mais de 40 anos nesse ramo. 42 anos. 42. A partir de quando o senhor percebeu essa questão de pouca chuva na região? Menina, isso aí vem praticamente de uns 15 anos para cá que foi caindo muito, né? De 15 anos para cá. De 15 anos para cá, que veio diminuindo muito a chuva. Isso tudo aqui antigamente, eu não sei se o senhor sabe, eram lavouras de café, né? Isso tudo. Cana também, né? Isso deu um desgaste muito grande na terra, né? Ah, com certeza, né? O café, principalmente, cana, isso aí destrói muito, né? Né? E outra coisa, enquanto estava em café, tudo bem, você abafava o solo. Agora, o que mais acaba mesmo é o desmatamento, como está dizendo, e não deixa de ser o boi, prejudica muito também, né? Porque onde é boi, tem que ser tratado, roçado, não pode deixar criar mato, né? Mata mais. Isso aí que veio prejudicando um pouco, né? Nossa falta de chuva.
está no comando aí dos funcionários e tal. A mão de obra aqui nessa região é difícil? Tá difícil. Em todos os lugares é difícil, mas aqui está mais precário ainda. Porque acontece, hoje a condição de pagamento não está aquela exposição grande, entendeu? E a falta de condição de dinheiro, acontece, é menos mão de obra. Eles pedem uma quantidade que você não consegue obter, entendeu? No caso, vocês têm empregados. É. Né? Funcionário, sim, diarista, né? Diarista. Empregado certo mesmo é que trabalha mais de 6 meses. Nós é mais diarista, que trabalha 3 semanas, depois muda de ponto. Ah, é? O sistema aqui é esse. É o que vocês conseguem pagar também, né? Que nós conseguimos pagar pela renda, né? Pela renda, né? Mas de qualquer forma, tem problema de faltar funcionário, de mão de obra nessa região? Não, desse ano para cá não, já tivemos problema. Desse ano para cá melhorou muito. Porque dizem que o pessoal não gosta muito de trabalhar na lavoura, todo mundo fugindo da lavoura, né? O pessoal procura mais a rua, né? Mas é menos trabalho, né? Né? Trabalho mais fácil, né? O senhor tem 3 filhos, né? Dos 3, só o Hermisson está seguindo o senhor na lavoura. Esse problema da sucessão dentro das atividades da área agrícola também é um problema, né? Dos filhos não quererem mais esse negócio, né? Isso aí é que eu estava dizendo. Eu acho que se as coisas for de uma maneira que está indo, o que acontece? De primeiro a gente plantava e apurava, entendeu? Ganhava bem. Hoje nós estamos quase empatando. Aí o que acontece? Os filhos que estão estudando a coisa, eles não querem voltar para esse lado, eles querem sair, arrumar um emprego deles, né? E viver outra vida. Porque isso aqui é muito sacrificoso, sabe disso? É muito suado isso aqui para se lidar. É muito complicado. O Emerson, você é o único que está seguindo a linha sucessória aí de uma família de agricultores. Foi eu, né? Que até eu falo assim, as gerações vão, né? Eu acredito que nem meus filhos vão querer ficar onde eu estou. Entendeu? Né? Que aí já estão pensando em estudar, faculdade e tal. Acontece. Então os agricultores vão acabar, futuramente vai acabar. Entendeu? Vão plantar só esse pessoal de soja, que é maquinário, agora o agricultor pequeno vão parar tudo. Entendeu? Então, o que vocês estão colocando é o seguinte, que essa questão do... Vocês estão dentro da categoria de agricultura familiar? Então, agricultor familiar, né? Tá. Então vocês acham que a lavoura cada vez mais ela vai ficar concentrada nos grandes produtores? Com certeza, são os grandes. Maquinário pesado, maquinário hoje que trabalha sozinho, entendeu? A mão de obra vai acabar, mas só que rende muito mais serviço e muito mais rendimento em produto, né? Quantidade de produto. Você falou a questão do maquinário. O tipo de atividade de vocês não usa maquinário, né? Não, usa sim, usa trator, tobata, maquinário defensivo. Colheita de... Não, colheita não. Não, por isso que eu estou falando. Vocês plantam pimentão, berinjela, manual, tomate. Então é manual. Aí, isso que eu estou falando. Então, mesmo, não há possibilidade de ser mecanizada. Então, vocês dependem da mão de obra, que a gente sabe que é cara, né? Então, não há esse recurso do maquinário, né? Não. O único maquinário que a gente tem lá é a máquina de encaixar, entendeu? A gente tem a máquina lá que encaixa, lava e seca e encaixa. É o único maquinário que nós temos. Agora, uma coisa assim que a gente sabe dessa região, nós temos uma região montanhosa. Mesmo que você tivesse um tipo de atividade agrícola, que você precisasse fazer uso de maquinário, aqui não pode, né? Por causa dos morros, né? Não, aqui tem muita baixada também, só que o maquinário que vende é muito grande pela região, né? Pelo tamanho da área. Entendeu? Onde você não consegue atingir uma área para uma máquina daquela. Entendi.
Tem algumas vargens e tal que dá para usar, mas de um modo geral é muito morro, né? É muito morro, é muito serra mesmo. Voltando à questão da água, qual é o sistema de irrigação de vocês da lavoura? É gotejador. É o quê? Gotejador, no Gotejador, gotejo. É, né? gotejador. Vocês É bomba, né? Bombeando. bombeando. O gotejador. E essa questão eu queria voltar a essa questão da chuva. Chuva aqui nessa região chove pouco, né? Da questão da hidratação, chove pouco, né? Diminuiu muito, né? Mas até que esse ano tá sendo favorável, entendeu? Não está muito... Choveu um pouquinho. Choveu um pouquinho. Né? Não foi muito... No verão, né? Agora, vocês colocaram essa questão da água do Rio Negro, né? Que tem sido cada vez mais difícil, né? É mais difícil. E aqui a gente fica distante, né? Do rio a gente fica muito distante. Então a gente hoje está com água de barragem aí, né? Uhum. Que está alimentando aí um poço artesiano que está tirando e jogando para dentro O senhor tira a água da onde? do poço artesiano. Do poço, né? E joga para a barragem. Tá. Mas cada vez mais está... Afundando mais o lençol. Está afundando, né? Mais o lençol, mais procurando água. Agora explica um pouquinho com relação à lavoura vocês no caso falou que é melhor que para a região, optaram pela berinjela, pelo pimentão e pelo tomate. Elas têm o mesmo ciclo? Como é que é? Não é o mesmo ciclo, entendeu? É uma lavoura que usa quase mesmo defensivos, então você já faz direto, entendeu? E a adubação é a mesma, então é uma lavoura mais fácil de tocar. E, por exemplo, eu não entendo nada de lavoura, então vou te perguntar. A gente está vendo aqui, ao fundo, pimentão. Esse mesmo pé, ele vai sendo produtivo, você vai fazendo várias colheitas nele? Pimentão, se você tiver cuidado com ele, você colhe 7, 8 meses. O mesmo pé, mesmo né? Pé. E qual a periodicidade da colheita? Assim, quantidade de tempo? Por exemplo, a gente vai colher hoje... Uma vez por semana, mais ou menos. Assim, toda semana você está colhendo? Toda semana estou colhendo. Ah, tá. Entendeu? Quando você chega lá embaixo, você volta colhendo de novo. Ah, então tá certo. Então a duração dele, de um pé de pimentão, é de... 6 a 7 meses, 8 meses, depende do clima. Se chover muito, ele morre. Tá. E aí é toda semana a colheita? Toda semana a colheita. E no caso da berinjela? A berinjela também é a mesma coisa, toda semana. E tomate? Tomate é um dia sim, um dia não, quando começa a madurar.
Agora, de todos os produtos, o tomate, ele dá uma oscilação, por exemplo, nesse momento ele está muito caro. Por que que ele, de vez em quando, ele fica muito caro e às vezes ele fica bem Isso com aí preço bom? é o que acontece, é o clima nosso com a terra fria. É entre safra que eles falam. Quando eles têm lá, nós não tem aqui. Aí quando o cabo dele lá, nosso não começou ainda, onde dá esse valor alto aí. Entendeu? A certa é plantar assim, quando planta controlado, que a terra fria acabou e a nossa terra que a gente já começou, aí acontece, fica o preço razoável. Aí quando tá a falta, como está no mercado hoje, a tendência é só subir o preço. E Bom para vocês? É ótimo. Né? É bom, é ótimo. Porque às vezes também, eu perguntei porque às vezes com preço alto também é difícil vender, mas é melhor para vocês. Não, né? Vende, só que sim, não vende em quantidade grande, mas vende. E qual o mercado de vocês? Onde é que vocês vendem? Irajá, no Rio, Ceasa. Então vocês levam direto? Levo direto. É vocês que levam transporte próprio? Transportador é nosso. Tá. Então toda semana sai um caminhão daqui? Todo dia. Todo dia? Só sábado que não, todo dia. Todo dia são caminhão Todo direto para o Irajá? Todo dia para Irajá. E agora, a gente tem um mercado aqui, que é o ponto de pergunta. Não vale a pena vender não, porque ali, no caso, é... Não, ali é o mercado atravessador, né? Eles vendem ali para atravessar para o rio, entendeu? Então, se você tem como colocar direto no rio, você leva para o rio. Agora, só para entender, mas tem uns que vendem no ponto de pergunta. São os pequenos produtores. São menores que vocês. Tem pequenos produtores. Como vocês já estão na categoria assim, de produtores maiores, para vocês é melhor vender direto lá para o mercado de Irajá. Cada quantidade, né? Então você não consegue vender uma quantidade grande aqui no mercado aqui. Entendi. Entendeu? Aquilo é para pequenininho mesmo, pequenos produtores. Agora o senhor também tem um gado aí, né? Esses lugares que a gente não pode ocupar com legumes, né? A gente vai, pega, bota boi. É para corte ou para leite? Para corte. Para corte, Para corte, Porque aí fica só essa região montanhosa assim, até para mexer com gado de leite é complicado, né? A gente vai, bota bezerro para lá, deixa criar e... Entendeu? Fica mais... E no caso assim, de um modo geral nessa região, qual é a extensão das propriedades aqui? Extensão como se maior propriedade? Não, assim, qual é o tamanho médio de uma propriedade rural aqui? Aqui dá 1000 metros, metro quadrado. Não, quer dizer, é menor. Alqueires, né? Alqueires, de 40 a 50, mais ou menos. Em média, né? De média. É porque eu estou falando isso porque essa foi uma área assim, de latifúndio, né? De terras grandes, cada vez mais sendo desmembrada, né? Sim. Por exemplo, o senhor herdou uma parte da propriedade do seu pai. Herdei. O senhor sabe dizer quando era a época do seu pai, qual era a extensão da fazenda dele? Naquela época era maior, né? Pois eu queria... na época era mais, depois é que vai dividindo, né? O senhor ficou com 40 alqueires. Isso. Não é que eu fiquei com 40 alqueires. Meu pai tinha 80 e poucos alqueires de terra só, mas era para dividir para 14 filhos. 80 para dividir para 14. 14. Então o que acontece? Mas a gente vai depois, como falando em cima da cultura, a gente foi ganhando, eu cheguei a comprar até 80 alqueires de terra. Né? Graças a Deus, mas já tive de dispor de algumas, mas hoje está tudo sob controle. Também de herdeiros também, né? De herdeiros, comprei de herdeiros lá embaixo. Foi indo para a rua e foi vendendo para nós. Agora, assim, em média hoje, nessa região toda, eu estou falando até aqui do Noroeste Fluminense, não estou falando só de Itaocara não. Cantagalo, São Sebastião do Alto, Macuco, esses produtores rurais em média seria o quê? 40 alqueires ou menor? Não, é menor. Menor. O senhor é considerado um médio produtor rural, né? Um médio. Um médio, né? Agora o pequeno, ele é em cima aí de 4, 5 alqueires de terra, que trabalha em cima, entendeu? Esse que vem ser o familiar mesmo, entendeu? Você trabalha com a família em casa. Certo. Agora, na época do seu pai, o que ele plantava? Naquela época mais era cana, né? Mexia muito negócio de cana para fazer rapadura naquele período, né? Cana de açúcar. E sempre o gado de leite, tinha o gado de leite. E mais era arroz, milho, feijão. É cultura que nós não podemos ter hoje aqui, que não vale a pena, entendeu? Mas naquele período mesmo, era milho, arroz, feijão, algodão. Até algodão na época, plantou também. Muito aqui na região. Algodão. Tinha café para café já foi dos primeiros, né? Mas depois do café veio algodão, depois do algodão veio cana de açúcar.
E aí veio milho, feijão, arroz. Milho, feijão, arroz, arroz. Né? É. Aí hoje, no caso do senhor, é melhor como o senhor já citou, né? Esses tipos de legumes. Agora, esse sistema de vara, isso daí foi introduzido quando aqui na região? De plantar em varas? Destacamento? Destacamento, é. Isso aí sempre teve, só que antigamente o destacamento era cortado em casa. Hoje a gente consegue comprar de fora, entendeu? Tá. Isso sempre teve. É porque dizem que isso é uma influência de japonês. É verdade? Até o bambu hoje que fala bambuê é desde japonês mesmo. Dizem que foi uma influência do japonês que trouxe esse sistema de destacamento, né? Porque antigamente era rasteiro, né? O pimentão Não, tomate também, né? Tomate também, né? Tomate era rasteiro. Como hoje existe a lavoura de tomate rasteira ainda, né? Ainda tem? Essa principalmente para massa, as coisas assim, com máquinas, ele é rasteiro, ele não é com envarado, não. Ele é todo rasteiro. Então vocês podem afirmar que foi realmente assim, os japoneses que ensinaram essa técnica de destacamento? Eu acho que sim. Não, foi ele, infelizmente, foi ele que trouxe para cá, né? O tomate quem trouxe no início aí, foi japonês que veio na nossa área para plantar aqui. Ah, é? É. Pois é, isso que eu queria saber. Foi japonês que veio. Teve imigrantes japoneses vindo plantar tomate nessa região? Aqui na região. Muitas famílias? Mesmo, teve muito. Muita família, né? Não, aquilo foi assim, eles foram chegando, eles pegaram, eu me lembro que na época que, até no terreno do meu pai lá, foi um japonês que plantou, entendeu? Que veio. E aí a gente vê, aí começou a lastrar para todos lados aí no município, aí um japonês, um lá, outro cá, e plantando. E aí os brasileiros aprenderam com eles. Começou a se encaixar junto, né? Essa questão do destacamento, né? Destacamento. Que a lavoura fica mais produtiva do que ela sendo rasteira, né? É porque a rasteira, acontece o quê? A rasteira é só mesmo para a indústria, né? Porque eles colhem ela de máquina, uma colheita só, né? Aqui você vai fazendo várias colheitas. Aqui você colhe tomate, depois começa a colher, 90 dias colhendo. E se for rasteiro, é uma só. Ah, entendi. É uma só, você tem que colher toda uma pancada só, que é para a indústria, né? Aí você vai, acabou. Então realmente deu mais produtividade, à lavoura, né? E mais qualidade de fruto, né? O fruto hoje tem mais qualidade. Um fruto rasteiro ele pega muita umidade, aqui ele fica sempre sequinho. Voltando a essa questão da questão da água, não é só em relação, só para ficar claro, não é só em relação à propriedade do senhor, não. Isso é um problema da região, de um modo geral, né? Geral, do modo geral. Está todo mundo com esse problema. Quem está na beira do rio, mas também há uma proibição que não pode usar a água do rio, não pode tirar mais. Pode? Não pode. Então a gente está... Aonde está de... Fiscalização do IBAMA, né? Eles estão proibindo. Você não pode ter uma bomba, como tem uma bomba. Como eu tenho uma bomba grande ali, eu não posso colocar ela no rio. Não pode, então, tirar água do rio? Não pode tirar. A quantidade certa, entendeu? Passou da quantidade, não pode. E como é que eles fiscalizam isso? É a IBAMA que fiscaliza, fiscal do IBAMA. Não, mas aí como é que eles sabem a quantidade de... Eles vão lá e medem seu maquinário, sabe lá a espessura que puxa. Se você não pode tirar água do rio, você tira da onde? É poço, né? Aí tem que fazer o poço, bate-estaca, eles falam. É o certo, o correto, a técnica correta é essa, né? Registrado pelo INEA é o certo.
vocês continuarem, né, a serem esses produtores rurais que vocês estão sendo, não migrar para fruticultura ou outra coisa, o que o agricultor precisaria que o governo fizesse? O que vocês precisam? O que a gente precisa é que ele desse um apoio, né? Como eu estou falando, porque... É o financiamento. O financiamento. Da lavoura. Da lavoura. Que não existe mais. Que não existe. Não é, até existe, é que estou falando, mas acontece o quê? É o que eu estou falando. A gente tinha que ter uma condução, como eu falei agora há pouco, que a gente fizesse um financiamento e que a gente plantasse aqui, vamos dizer que como tem aqui 80, 100 mil pés de planta, aí nós não sabemos, de repente de uma hora para outra a gente pode perder ela toda. E se eu peguei o dinheiro lá, aí eu vou ter que perder o imóvel também, na compração, porque eles não dão sem garantia. Entendi. Então, por que o governo falava assim, bom, já é que não deu para pagar, não, mas é o banco, não deu para pagar, você vai ter uma carência de mais 1 ano, 2 anos. Entendi. Isso que a gente está precisando, que a gente está num ponto de parar, vai ter que parar, porque a gente não está tendo apoio. Porque o senhor tem uma atividade que pode ter esse problema de escassez de chuvas, de água. De água. Muito problema climático, gelo, alguma coisa, acaba tudo. Pode acabar uma praga também na lavoura, né? 4 anos atrás eu perdi uma lavoura de tomate com gelo. Com gelo, né? Quer dizer, então o governo financiaria, mas caso a lavoura, isso é fácil de constatar, né? Caso a lavoura não tenha tido algum problema climático, de praga, e no caso vocês não dariam a propriedade de vocês como garantia, né? Aí nós damos ela como garantia, se você não pagou naquele prazo, no porte, no vencimento, o que acontece? Teu imóvel vai a leilão. Entendi. E você vai perder entendeu? O seu imóvel. Então eu acho que isso que não podia se acontecer. Isso daria tranquilidade ao produtor rural se o governo não, caso vocês não podendo pagar aquele empréstimo, tivesse uma carência, isso daria mais segurança? Daria segurança. Aí o senhor continuaria? Continuaria. Na lavoura? Na lavoura. Porque o problema é esse, né? O empréstimo você tinha que pagar com a lavoura, né? O certo é você pagar com a produção da lavoura. Se você não teve a perca, assim, ou não teve a produção boa, você tinha que plantar outra lavoura, o seu próprio, sempre fazer outro empréstimo, seu próprio negócio, para conseguir pagar o banco. Entendi. Mas aí quer tirar sua terra, você não consegue plantar onde? Realmente, é difícil você difícil. pegar um dinheiro emprestado, depender de condições climáticas e tal, e ficar na iminência de perder sua propriedade. É porque o que acontece, como falei agora há pouco, eu já perdi 26 alqueires de terra para banco. Tá entendendo? E tenho ainda uma hipoteca em banco ainda de propriedade. Então a gente volta a fazer isso que você está vendo, a gente plantar tudo de novo para ver se consegue. Mas vamos dizer que se eu não conseguir, eu perco mais uma propriedade. Mas se Deus quiser, a gente está vendo, esse ano está muito favorável, está indo tudo bem. Mas se der ao contrário, como é que arruma? Então para a gente hoje, para arriscar, é poucos que está tendo essa coragem. É poucos que tem. Porque nada, uma lavoura dessa que está aqui, você investe aqui 400, 500 mil nela. Entendeu? A gente investe 400, 500 mil nela. Isso aí para você tirar, tira fácil. Se manter como está aí, beleza. Mas quando vai aí, você vê um quanto-tempo aí que a gente perde ela. Aí que eu falo, se a gente tem um financiamento em banco, essas coisas, o banco tinha que reconhecer isso e aguardar para a próxima, não é? Não é pegar a propriedade, botar leilão e deixar a gente de fora e nela acabou. É menos uma produção que o Brasil vai ter que ter. É menos. E eu acho isso muito errado em cima disso que está aí. A gente tinha que ter um apoio melhor do governo. Tinha que ter. Enquanto eles criaram, estou falando, eles criaram um projeto aí, vou falar sobre o meu negócio, que dentro do contrato estava assim, se não pagar no dia, perde a propriedade. Se eu tivesse visto isso antes, eu não tinha nem pegado. Mas não li contrato ali nada. Quando venceu, ele já tinha passado até o imposto TBI para o dono do banco. Isso é uma loucura. Isso não existe. Né? Isso não existe um negócio desse. Tinha que ter um apoio, não. Você vai ter uma carência mais 1 ano, 2 anos, vai trabalhar. Que eles tiram da gente e jogam para um que nunca vai plantar um pé de nada. Nunca. Não vai plantar nada. Então é essa a história, né? Mas, como diz ontem, a gente ter que pagar, né? E você vai aconselhar seus filhos a ficar na lavoura ou vai... Eu acho, sei lá, que não. Não, né? Não. Hoje é melhor estudar mesmo.
Você acabou ficando na sucessão aí com seu pai, mas no caso dos seus filhos você não aconselha? Não, não forço não. Se quiser, é filho. Agora, a gente não pode forçar filho para ficar na roça mais não. Hoje o estudo é o melhor patrimônio que o pai deixa para o filho. É o estudo. Agora, o senhor também me explicou aqui que o senhor já está plantando pés de manga e a tendência de vocês é ficar só... O senhor já tem alguns pés de manga, mas a tendência é ficar na fruticultura. É melhor? Olha, eu estou pensando desse lado porque vai diminuir um pouco da despesa e de mão de obra, entendeu? A despesa vai ser bem menos. E futuramente, a gente não sabe o que vai ser para frente, mas eu conto que seria uma coisa boa porque a gente vê aí para fora, né, que a gente vê muitas... Eu até nem fui, já fui até convidado para me ir em Minas. Tem lá muitas mangas lá, né, muitos pomais de manga lá e tal, eu já fui até convidado para ir lá. E eu estou até pensando em ir lá, porque eu já hoje, pessoalmente, hoje eu estou aí com 5 mil pés de manga plantado. 5 com 2 do meu filho lá, 7 mil. Já temos 7 mil pés de manga plantado. E eu estou precisando pegar alguma, entendeu? Instrução, uma coisa para a gente poder tocar, né? O pé de manga, a partir de que ano ele começa a ser produtivo? 3 anos. 3 anos já é... 4 anos começa a força mesmo. 4 anos dá 6, 8 caixas por pé. Ah, então tá bom. Com 10 anos ele passa a dar 15, com 6 anos. Seu Luiz, nós estamos aqui no seu manguezal, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor é agricultor, né? O senhor trabalha, tem as turmas que trabalham para o senhor, mas o senhor também arrenda a terra para os arrendatários, né? São os meeiros. A gente tem os meeiros, né, com contrato de parceria, né? E aí a gente tem um combinado com eles o seguinte, que eles pagam a metade da semente e eu entro com todos os insumos, terra pronta e tal, e eles têm 60%, eu tenho 40%. É o sistema que está É o sistema que está aparecendo aqui agora. No momento, hoje, aqui na região, é isso aí. E as pessoas que procuram arrendamento de terras, são pessoas dessa região ou vem gente de fora? Olha, a maioria quase é de fora. Aqui é poucos daqui, porque aqui cada um já tem sua propriedadezinha, já planta, entendeu? Certo. Mas esse pessoal que trabalhava mesmo a dia e para fora, que eles hoje estão preferindo, né? Plantar com São pessoas de parceria. Pessoas simples dessa Simples, região aí que não tem emprego, não tem trabalho e resolvem plantar. adotar o sistema da parceria. Parceria. É isso aí. Aí a gente entra, como estou falando, eles ficam com 60%, eu fico com 40%. E geralmente, qual é a dimensão da terra que você arrenda? O tamanho? E vai de acordo com o que eles querem plantar, né? A gente varia assim, como tem produtores que plantam aí, vamos dizer, aí 10 mil pés de legume, outros que é 5. E aí a gente vai fazendo para eles. Tem outros que plantam só quiabo, a gente pega a renda para eles também. É coisas de menos produção, mas sempre eu faço em cima de um contrato de parceria com eles.
E no caso, eles como são produtores menores, eles vendem em ponto de pergunta? Olha, a maioria que planta de amêia comigo, praticamente eles entregam para mim. E poucos que... Quando eles às vezes preferem vender lá no ponto, fica liberado também, eles podem vender, entendeu? Mas a maioria não vende, tudo entrega para mim mesmo. A produção deles? Eu ponho a produção deles. Ah, tá certo. Entendeu? Tá bom. Eu ponho a produção. Agora o senhor falou, esse terreno, essa área que a gente está aqui, o senhor me disse que isso tudo aqui era plantação de legume, e o solo ficou cansado, para você investir também na revitalização do solo fica caro. Certo. Mas o senhor está migrando mesmo para a parte de frutas, né? Estou mais agora para a parte de frutas. Mais especificamente a manga. Mas a manga. No momento hoje eu só estou com manga. Nessas terras que já ficando cansada, eu estou botando manga em todas elas. Porque não precisa de muito recurso. Não precisa muito recurso, pouca mão de obra, entendeu? E futuramente, sei lá, a gente espera que seja um bom negócio, né? Não sabe ainda, mas espera que seja um bom negócio. Quem sabe esses morros aí que no passado foram plantações de café, hoje a gente vê cheio de árvores frutíferas, isso, né? Isso aí. Sabe o que? Aqui acontece o quê? Os grandes proprietários, eles podem ter a renda deles boa, né, de gado e tal, mas a gente que é um pequeno proprietário, se ele não procurar uma menção qualquer para ver se rende outra coisa por fora, fica meio complicado, né? Porque as despesas hoje são muito caras, então a gente tem que estar correndo atrás, né? E essa área que a gente está aqui, o senhor falou que já fez. Anteriormente o senhor tinha explicado que com 4 anos uma mangueira já começa a dar frutos, né? Com 4 anos já começa a dar fruta. E nessa região aqui, essa área na verdade que a gente está aqui, o senhor falou que já colheu quanto? Aqui ano passado eu colhi 1.740 caixas de manga. Tirando aí uma meia caixinha em cada pé e tal, pouquinha coisa. Já está dando alguma coisa, já está dando, mas teve pé de dar... Teve uns pés maiores aí que chegou a dar 4, 5 caixas por pés. Agora, o senhor me falou, eu perguntei ao senhor que manga a gente associa mais a final do ano, no calor e tal. Essa manga é uma manga diferente? Hoje uma manga que a gente está até investindo mais nela aqui é a manga palma. Que essa manga palma, além dela estar mesmo madura no pé, ela aguenta aí mais uns 30, 40 dias sem cair do pé e não amolece. É uma manga que ela aguenta mais tempo, entendeu? Agora tem outras variedades que ela, vamos dizer, como tem a Tome. A manga Tome eu tenho dela aqui também, tem 800 e poucos pés dela. Uma manga que está no ponto você tem que tirar, senão se ela passar, ela enferruja, ela apodrece. A manga não aguenta mercado, né? Já a palma não, a palma é uma manga que aguenta mercado. Ano passado aqui, esse ano praticamente, né? Esse ano que nós estamos, eu tirei manga aqui em fevereiro. Que acabou de dar em fevereiro. Então a gente não tem mais essa coisa da estação da manga não, né? Praticamente. Tem com relação àquelas, tipo assim, a espada que é de verão, é isso? Isso, a espada é de verão, começa a ubar, que está aí, é de verão, essa manga sai rápido, entendeu? Então quantos tipos de manga que o senhor está investindo? Eu tenho 4 qualidades de manga. Eu tenho a palma, tenho a Tome e tenho a ubar e a espada. As 4 que eu tenho. Cada um em um mês? Cada um. O senhor fez isso propositalmente? A Tome é uma manga que sai junto com essa ubar, a Tome. A manga ela sai muito rápido, o desenvolvimento, o crescimento dela é rápido, você tem que pegar, amarelou tem que tirar, senão você acaba perdendo. É manga que não aguenta mercado não, assim, entendeu? Como estou dizendo, a palma, hoje eu estou investindo mais na palma, que você não precisa ter correria em colher ela. Você pode deixar ela à vontade, que não estraga, não tem perca, sabe como é? A manga aguenta muito no pé. E com relação à irrigação, eu estou vendo aqui que o senhor não tem sistema de irrigação. A manga não precisa de muita água? Não, ela até precisa, entende? Aqui, como você está vendo aí, que tirou, mas estava tudo com irrigação. Só que a irrigação da manga agora vai ser outra, que não era o que estava aqui, que essa aqui eu estava usando, era mesmo do legume. É aquele de gotejo, né? Gotejo. Então, aí tirei agora, passei o trator, rocei, agora que a gente vai começar a fazer a instalação nela, que eu vou precisar da água nela, é agora na florada, na fruta, entendeu? Para crescimento de fruta. E qual o sistema que o senhor vai usar de irrigação? Eu vou usar um sistema, esse menino que vai vir fazer para mim, um menino aqui lá de Espírito Santo, que ele já até passou para mim
o esquema, mas para te falar a verdade, sobre o material não sei nem como entendi. falar. Eu tenho que ver, Você entendeu? já contratou um Já contratei o técnico, técnico para ele vir fazer a instalação para um mim. sistema Tanto de é que eu já irrigação. rocei tudo, tá tudo limpinho, tá vendo? Para ele chegar e botar no esquema aqui. Eu quero fazer uma irrigação aqui que não atrapalhe o trator roçar, não atrapalha nada, sabe como é? Entendi. Ele vai ficar aterrado. É o que eu estou querendo fazer. Querendo não, já está tudo certo para vir fazer. A alteração dessa paisagem aconteceu em razão da substituição das florestas pelo plantio do café. Com o desgaste do solo, ocorreu o processo de erosão presente em todos os morros dos municípios da região serrana e noroeste fluminense. O plantio de árvores frutíferas nos morros e legumes nas várzeas foi a solução encontrada como atividade agrícola pela família Carrielo nessa região.